ao vivo sempre no primeiro segmento do nosso programa com o Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Ô, Delei, sobe um pouquinho o Silmar aí, que está baixinho esse áudio dele. Tudo bem, Silmar? Faz tempo que a gente não fala ao vivo e direto, hein? Eu fui lá para Minas, faz tempo que a gente não parla, como dizem aí os meus parentes ancestrais italianos. Ou a gente não... Como é que fala em alemão? Faz tempo que a gente não fala. Não tenho a menor ideia. Né? Eu gosto da sinceridade do Silmar. Nine. Escuta aqui. Faz isso. Nine. O pessoal tá doido atrás desse ingresso aí para Taylor Swift. Você gostou da minha sugestão? Eu vou fazer show de Taylor Swift da seguinte forma: vinho português da marca Taylor com uma pedrinha de gelo e alguns dos frios dessa marca famosa que a gente tem. Esse vai ser o meu show Taylor Swift, com só produtos do agronegócio. Vinho, que é de uva, embutidos que são de carne de porco e carne bovina, e etc. e tal, ou de frango, tanto faz. Bom, vamos lá. Taylor Swift, esse vai ser o meu show. Cotações hoje, Silmar, mercado financeiro, terça-feira. Tá vindo dólar operando agora há pouco com leve alta de 0,1%, R$ 4,87 a cotação da moeda americana. Mercado de ações, com o índice Bovespa subindo um pouco também, 0,2%. Petróleo que caiu ontem está se recuperando bem hoje, uma alta forte, 3,7% nesse momento, $74,50 o barril do tipo Brent, que é aquele que é referenciado aqui para o nosso também, da Petrobras. O que está motivando essa alta forte dos preços do petróleo? Saiu agora há pouco o índice de inflação nos Estados Unidos, o índice de preço ao consumidor, que ficou dentro da expectativa, sinalizando uma queda, apenas 0,1% agora no último mês de maio, em abril tinha sido 0,4%, e com um acumulado agora em torno de 4%, que está bem dentro do padrão aqui de fazer com que o Banco Central americano pare de aumentar a taxa de juros por lá. Isso deu uma animada no mercado, ou seja, a inflação está caindo nos Estados Unidos em relação aos níveis altíssimos que atingiu no ano passado, por exemplo, por conta de pandemia, de guerra da Ucrânia e outros fatores. Então, a situação está ficando um pouco mais comportada e isso sinaliza a possibilidade de que o Banco Central americano pare com o aumento de taxa de juros. Isso tem impacto na economia global toda, né? E o petróleo está refletindo positivamente essa possibilidade, então, diante dessa possibilidade de a economia voltar a funcionar mais fortemente nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países que sofreram com recessão nos últimos anos. Mercado de commodities agrícolas, soja estava subindo agora há pouco, subindo bem, 1,2%, mesmo com produção recorde aqui no Brasil, e se encaminhando também para uma produção boa nos Estados Unidos, exceto se o clima não colaborar. E é o clima que está, nesse momento, causando preocupações no mercado de soja, também de milho, lá na Bolsa de Chicago. Clima tem previsão até de chuva nos próximos dias, mas depois talvez um período seco que dure umas 2 semanas. E isso causa apreensão nesse momento, porque a safra americana de grãos começa a ingressar num momento crítico, que é o de floração das lavouras, agora a partir do final do mês. Tudo isso gera preocupações com a possibilidade de um clima muito quente e seco, que é o que está no radar, que está nas previsões. O mercado já está reagindo em função dessa possibilidade. Então, soja agora há pouco subindo bem, 1,2%, milho também, 0,8%. Na contramão, o milho estava caindo 0,2%. Na Bolsa de Nova York, algodão com pequena queda de 0,1%, café caindo mais, 1,5%, arábica. Açúcar também com queda, 0,9%, e também o suco de laranja, 1,5% abaixo do fechamento de ontem. E o boi está difícil, tá vindo. O boi voltando a cair, inclusive no mercado futuro, no mercado físico, obviamente, é uma situação que já vem persistindo por mais tempo, por conta de pouca demanda, em cima de muita oferta ainda disponível, especialmente mais ao norte do país. O mercado futuro chegou a ensaiar umas altas aqui, mas não teve muita resistência. Nesse momento, boi gordo no mercado futuro da B3, contrato de junho caindo 1,2%, Tavinho. A situação do pecuarista não está boa e quando você conversa com eles, você não vê muita perspectiva de melhora, não. Por que esse cenário? São vários fatores, né? São. Bom, em primeiro lugar, você tem aqui o mercado interno continua parado, os preços da carne bovina até que deram uma pequena melhorada aqui para o bolso nosso
como consumidores, Tavinho, mas sem condições de absorver toda a nossa produção normal, digamos assim. Então sobra a exportação. A exportação começou muito mal o ano, teve toda aquela parada de um mês lá por conta daquele caso atípico de vaca louca lá no Pará. Isso prejudicou todo o ritmo de exportações desse ano. A China aproveitou essa questão da vaca louca que não era para baixar preços. Os preços baixaram no mercado internacional, baixaram bastante. O preço médio está muito abaixo do ano passado, no mesmo período. O volume de exportação de carne bovina deu até uma melhorada no último mês, mas um preço médio bem mais baixo, consequentemente com a receita mais baixa também. E aí, os frigoríficos não têm muita pressa em caçar boi no pasto aqui, portanto, isso mantém uma certa pressão sobre os preços. Nós estamos entrando agora mais para o pico da entre-safra, nos próximos meses, talvez isso ajude a dar uma melhorada lá, porque diminui a oferta de gado, né? Diminui a oferta de pasto, consequentemente, diminui a oferta de gado pronto para abate. Mas é uma situação bastante crítica, os preços caíram muito. Tem casos aqui, preços lá bem abaixo já dos R$ 200 arroba, é o caso do Pará, por exemplo, 180, 190. São preços que não se via há muito tempo, né? Lembrando que não faz muito tempo os preços do boi chegaram a subir acima de R$ 300 aqui na região Centro-Sul e hoje, mesmo nessa região, não passa de 240, 250. Então, é uma situação que persiste, Tavinho, por conta desses fatores que eu citei. Vamos lá para Brasília, o encontro do presidente Lula com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ou von der Leyen, isso é holandês. Não sei bem qual é a pronúncia, mas tanto faz como fez. Leyen ou Leyen. Mas o pedido do governo brasileiro foi bom, né? Razoável, porque é uma tentativa de quebrar aí paradigmas de alguns julgamentos que o governo brasileiro e o Brasil sofrem de algumas organizações internacionais de meio ambiente e proteção ao comércio, etc. e tal, organizações direcionadas, né, que têm tendências, né, que acabam prejudicando os nossos negócios, né? E a relação internacional tem que ser bilateral, né? E pediu mais dinheiro para a Amazônia também. Aí eu já não sei. Tavinho, eu gostei muito do posicionamento do presidente, acho que ele foi muito claro na crítica que fez, foi muito oportuna, inclusive. Por quê? Porque houve uma mudança no perfil de atuação da União Europeia com pré-condicionamentos, ou seja, a questão lá de se jogar na frente antes de negociar. Nós estamos com o governo agora disposto a se abrir para um acerto, para um acordo entre a União Europeia e Mercosul, diferentemente do governo anterior, que tinha restrições da União Europeia por conta da questão dos desmatamentos. Tem toda uma boa vontade nova do novo governo, acabar com o desmatamento, que sempre foi um empecilho para essa União Europeia-Mercosul. Só que a União Europeia está vindo com pré-condições aqui que não dá para aceitar, ou seja, quer na frente já impor condições de fiscalização da Amazônia, de desmatamento Y ou X, e aí não dá para aceitar essas pré-condições no momento que se quer negociar. Está havendo uma abertura do Brasil aqui para fazer um acordo que seja bom para os dois lados, não com pré-condições que acabam prejudicando o nosso agronegócio, por exemplo. Então, foi muito feliz o presidente Lula nesse questionamento. Não, assim não dá, ou seja, vamos sentar, negociar melhor esse negócio, porque não faz sentido essa pré-condições, essa exigência que sai na frente nessa negociação. E a gente sabe, está vindo, né, que parte principalmente dessa pressão aqui, que levou a essa pré-condições da União Europeia, lá no início do ano, principalmente os países que temem a concorrência do Brasil. São países agrícolas na Europeia, como é o caso da França, por exemplo, que é um grande exportador também de grãos, e também da Irlanda, nesse caso aqui pela pecuária, um grande produtor de carne bovina, e teme a concorrência do Brasil. Então, eles exigem essas condições e acabou toda a União Europeia entrando nessa, aceitando essas pré-condições que não pode agradar o Brasil de jeito nenhum. Muito boa seu posicionamento aí, Silmar, porque eu também concordo e foi o que eu disse. O Brasil tem que colocar um ponto final nessas coisas e tem que falar aquilo que pensa e que foi dito nesse encontro aí do presidente com a Ursula von der Leyen. Porque não pode ter pré-condição única, né? Eu estou comprando material de construção para reformar a minha casa. Aí a empresa que me fornece fala, só aceito se for desse jeito. Ô, amigo, peraí, vamos negociar. Eu não tenho, desse jeito eu não posso. Ninguém compra, ninguém vende com pré-condições pré-estabelecidas e únicas. E é o que está acontecendo, que você colocou muito bem. Vamos esperar aí que venham resultados bons. Isso aí tem que passar pelos diversos governos da União Europeia, mas eu acho que vem, porque há boa vontade em querer negociar, em querer vender, em querer comprar. Então,
Como é que é aquele ditado lá? Bom para você, bom para mim, então tá legal, né? Assim que segue. O que não tá bom é o fluxo de imigrantes da Venezuela para Roraima, hein? Crescimento de 63,5%, a conta sobra para o Brasil, todos fugindo lá da ditadura do Maduro e a gente aqui, isso eu critiquei e critico como todos, estendendo tapete vermelho para um ditador latino-americano. E a conta sobra para a gente. Roraima não tem nem condições de autossustentação. Imagina absorvendo todos aqueles venezuelanos que, coitados, não tem nada a ver com isso. Alguém tem que cuidar deles, não pode deixar a míngua, né? E vai sobrar conta para a gente. Então não pode estender tapete vermelho para a ditadura. Sem dúvida nenhuma também. Da mesma forma como eu elogio aqui a postura do presidente com relação à União Europeia, a crítica tem que ficar bem clara aqui em relação a esse tipo de postura, né? De que ficar lançando um tapete vermelho aqui para um ditador e com todas as consequências que a gente sabe que o Brasil está pagando essa conta, inclusive. Conta de dois sentidos, recebendo imigrantes aqui, que o Brasil precisa sustentar, ou seja, significa um custo nosso também, e, por outro lado, a Venezuela, que nos deve pelo menos $1 bilhão lá de empréstimo feito pelo Brasil e não paga a conta e não está sendo cobrado, ou seja, tem que mudar esse tipo de relacionamento, sendo um pouco mais contundente, um pouco mais claro e um pouco mais racional, ou seja, não faz sentido. Pois é. É diferente da situação dos porto-riquenhos que vieram para cá e foram absorvidos em diversos núcleos de produtividade no Brasil. Eu me lembro de uma cena que eu vi lá em Chapecó, que é a maior área com plantas industriais da indústria frigorífica. Eles foram absorvidos. A falta de mão de obra de gente para a indústria, para os grandes frigoríficos que estão lá. Chapecó tem, entre os gigantes e os pequenos e médios, tem mais de 300 frigoríficos, né? E os grandes que a gente conhece, que são JBS, Seara, Sadia Perdigão, enfim. BRF engloba os dois. Mas eles foram muito bem absorvidos pela mão de obra. E num domingo de manhã, numa visita a Chapecó, eu vi uma cena muito bonita. Eles são muito religiosos, são católicos. Todos saindo de casa, a gente estava indo fazer umas compras no supermercado, e eu observei a cena, eles muito bem vestidos, acho que colocaram a melhor roupa, aquela roupa de domingo de ir à missa, né, como a gente costuma dizer, com a família inteira, marido, mulher, filhos, todos caminhando direitinho em direção à igreja ou ao culto, não sei, mas acho que geralmente é a igreja, porque eles são muito católicos, muito católicos. E muito bacana no comportamento, e foram absorvidos pela indústria. É diferente, né, de você pegar essa população num estado como Roraima, que já é pobre, não tem condições de autossustentação, e vai fazer o quê com esse pessoal todo, né? Acho que você confundiu com os haitianos, né? Não é porto-riquenho. Desculpa, eu troquei aqui o país da América Central. São os haitianos, exatamente. Haitianos, exatamente. Né? Mas é um bom exemplo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas é Haiti. Troquei aqui, eu estou com o mapa da América Central hoje virado de cabeça. Porto Rico, é bom lembrar que é um estado associado dos Estados Unidos, né? Até um país relativamente rico da nossa América Central, né? E a Costa Rica também, né? Os dois são estados aí da União Americana. Vamos falar do crescimento da área plantada aí, colheita de grãos 22-23, deve alcançar aí 315.800.000 toneladas. Uma boa notícia desta terça-feira, está visto o novo levantamento da Conab, confirmando a tendência de uma safra recorde e agora já praticamente selando aqui o destino da produção de milho. Até o mês passado havia uma certa dúvida ainda com relação ao clima, nessa fase final de desenvolvimento das lavouras, mas agora parece que a coisa está praticamente salva. Então o milho, que era a grande dúvida, se encaminhando efetivamente para uma produção recorde aqui de 125,7 milhões de toneladas. Isso é bem acima do ano passado, nós só tivemos algum problema na produção, mas esse ano realmente o clima acabou colaborando até o final, mesmo com o plantio feito com certo atraso, que era um risco para o milho. Mesmo assim, o clima colaborou até o final e agora tem colheita já começando, inclusive, em algumas regiões do país, e Mato Grosso é uma delas. Então, está tudo para se confirmar. Acho que não tem mais surpresa grande pela frente. Então, estamos duas produções fantásticas esse ano, duas produções recordes. A outra é a de soja, 155,7 milhões de toneladas. E a questão agora é haja armazém para tudo isso também. É um problema sério de logística que nós estamos enfrentando, porque atrasou a comercialização de soja, o preço não está ajudando. Esse é o senão que atinge os dois principais grãos produzidos aqui no país, preço muito baixo, em alguns casos abaixo do custo de produção. Então nós estamos vendo aqui um acúmulo
de produto nos armazéns, ou seja, nem há armazém para tudo isso, porque começa a colheita do milho agora e tem muita soja ainda armazenada, que não foi vendida. Então, é um grande desafio para os produtores, vai ter muito armazenamento a céu aberto. Ainda bem que não chove nessa época aqui no Centro-Oeste, porque senão seria um problema novo aqui a ser gerado pela falta de armazéns. Um detalhe que chama a atenção, e me chamou particularmente a atenção nesse novo levantamento da Conab, Tavinho, é a explosão da cultura do sorgo aqui no Brasil. A cultura sempre foi marginal, era plantada depois do milho, quando o milho atrasava, aí tinha a possibilidade de plantar um pouco de sorgo, que é um substituto do milho, um pouco mais rústico. E agora, em regiões onde houve um certo atraso no plantio de milho, o pessoal resolveu apostar no sorgo e deu aqui uma tendência aqui de produção, possivelmente recorde de 4,3 milhões de toneladas. Uma cultura marginal que agora entra agora no rol dos principais produtos do nosso setor de grãos, Tavinho. Destaque também para o trigo, a Conab está sendo um pouco conservadora e com razão talvez, está prevendo aqui uma área maior, mas uma produtividade menor. Está com medo de geada, esse ano não é um ano igual ao ano passado, tem alguns riscos pela frente, tem a chegada do El Niño, que pode trazer muita chuva prejudicial ao trigo na sua fase mais crítica, nos próximos meses. Então a Conab está com uma previsão de 9,8 milhões de toneladas, uma produção, nesse caso, se confirmar, abaixo do recorde do ano passado, que é uma pena, porque o trigo vinha num processo de expansão aqui, a gente imaginava que pudesse aumentar para mais de 11 milhões de toneladas esse ano. Pelo menos por enquanto a Conab está muito conservadora nas suas estimativas nesse sentido. Pois é, e vem frio por aí. Agora parece que o tempo esfria mesmo. Vamos saber daqui a pouquinho com a Luísa Cardoso, que agora está ao vivo esses dias aqui com a gente, né, na previsão do tempo. Agora, você citou bem essa questão da falta de armazéns, né, porque esse é um problema muito antigo no Brasil. E os institutos de pesquisa, a Embrapa e todos, vêm trabalhando para melhorar a produtividade. E a gente vem anunciando isso há anos, há décadas, mais de décadas já, o crescimento da produção brasileira de grãos e outros produtos, os grãos principalmente que precisam ser armazenados. Tanto que aquele tal de silo bag, que era aquele saco branco que cobre o produto para ele não deteriorar e não umedecer, na falta de armazéns devidamente montados, ele já virou prática comum. Inclusive, você tem silo bag profissional, que tem ventilação e tudo mais para evitar a formação de micotoxinas e etc. e tal. Mas é um problema de logística, porque tudo trabalha para aumentar a produtividade. E o que falta? Uma coordenação para aumentar também o número de armazéns, que não cresce de acordo com a produtividade. Aliás, já era insuficiente quando a produção não era tão grande. Então, armazém para grãos no Brasil virou armazém, zen. Estou filosofando aqui. Parece que existe, mas não existe. Armazém, é zen. Quem sabe um dia vem, quem sabe um dia desce do céu. Não desce não, tem que ter infraestrutura, dinheiro e planejamento e ação rápida, porque senão vai ficar armazém. De onde virá? De que planeta? De que religião? Não é? Pois é, também, só a questão até, eu diria que é mais cultural até, do nosso produtor, né? O negócio dele é plantar, ele produz bem, ele é um grande produtor, especialmente no setor de grãos, mas é um pouco arredio quando se fala em investir em armazenamento. Acha que é um dinheiro muito elevado, é um custo muito elevado, prefere, portanto, armazenar no comprador, o que é um risco e que ele acaba saindo perdendo, né? Isso que precisa ficar bem claro. E o armazém do produtor é o comprador do produto dele. E aí, o comprador com o produto armazenado faz o preço que quer. Isso é uma questão que realmente precisa ser resolvida. Está em vista aqui nesse novo Plano Safra, que deve ser anunciado esse mês, mais recursos a custos mais baratos, juros mais baratos e longo prazo, exatamente para investir em armazenamento, porque isso é um problema seríssimo do Brasil, juntamente com a questão de transporte, né? Transporte por rodovia, quando devíamos investir mais em ferrovia e em hidrovia. E armazém vai ser um problema seríssimo esse ano, né? Por conta de uma safra recorde. Com a tendência o Brasil continuar produzindo grandes safras todos os anos, onde é que vai ser armazenado isso aí? Está na hora de começar a pensar seriamente em investir em armazenamento próprio. Ou o produtor sozinho, o seu próprio armazém, ou em grupos. Fazer consórcio lá em produtores vizinhos, construir um sistema lá que sirva para todos eles. Isso vai fazer uma grande diferença em termos de poder de barganha do produtor.
Ele não tem condições de negociar preço porque não tem onde armazenar seu produto, então acaba vendendo para quem levar embora o mais rápido possível. Investir em armazém é fundamental. É exatamente o que é o grande diferencial do produtor dos Estados Unidos, por exemplo. Tem sempre seu armazém próprio, a gente vê nos próprios silos, aqueles silos verticais, toda a fazenda tem o seu próprio sistema de armazenamento. Isso dá um grande poder de barganha ao produtor americano, que o produtor brasileiro não tem. E alongando essa história sua, os modelos de guardar e armazenar vão mudando, né? Você se lembra antigamente quando os jornais tinham grandes depósitos para ficar com muitas edições de um determinado dia do jornal, todo dia? Ficava tudo armazenado lá em papel. Hoje você armazena onde? Primeiro você armazenava no disquete, depois no chip, agora você armazena na nuvem. Né? Os armazéns, os galpões hoje, né, que facilitam a logística, as empresas alugam galpões nos arredores das grandes cidades para poder armazenar suas coisas e depois fazer a distribuição logística pequena dentro das cidades. São os galpões. Quem investiu nisso, e tem muita gente investindo nisso, está ganhando dinheiro. A exceção é o sistema de cooperativa. Todas as cooperativas têm grandes silos para armazenamento de grãos. Mas quem não está na cooperativa está nesse jogo que você falou. Tem que entregar para alguém que tem um particular e aí vai vender, vai entregar no preço que quiser, que quem vai armazenar quer pagar e aí está perdendo dinheiro. Então já era hora de produtores que não estão em sistema de cooperativa se agruparem, como você diz, e fazer o que grupos fazem com galpões, por exemplo, em torno das grandes cidades e já nas cidades médias também, né? E até para pessoas físicas. Você não tem lugar para botar as tralhas da sua casa, você aluga um galpãozinho e põe lá e paga por lá. Então, eu acho que essa ideia é muito boa. Está na hora de alguém acordar para isso, porque é fonte de receita. Sem dúvida nenhuma. E segurança, né, também. A segurança, melhora da rentabilidade da lavoura, ou seja, aquilo que o produtor colhe e colhe bem, acaba perdendo lá na comercialização mais cedo, que é o feito às pressas, né? Vai correr para vender logo, porque não tem de armazenar o produto, acaba vendendo pelo menor preço. Como o comprador sabe disso, já barganha de cara, né? Ou seja, leva vantagem sempre. Então, acho que é uma coisa importante para pensar, especialmente nessas regiões mais ao norte, onde mais cresce a produção de grãos, não tem cooperativa, né? Então, todo produtor isolado lá precisa se reunir em consórcio, se ele quiser investir sozinho, para dar um basta nesse tipo de dependência que ele tem do comprador. E melhora muito a sua rentabilidade em função disso. Quer comprar de você e descobre que você precisa tirar aquele negócio que você está vendendo do caminho, ele já chega com a faca no pescoço e vai ser do jeito que ele quer. Esse é o resumo da história, não é? Olha, e esse ano está acontecendo muito isso aí. Esse ano está acontecendo. Por conta dessa produção grande. Exatamente. O João já falou aqui, game over, acabou, não tem mais jogo, porque eu disse que eu estou falando demais. Mas é saudade de conversar com o Silmar, João. Você não viu nada ainda. Quando a gente senta para beber uma garrafa de vinho na mesa e começa a conversar, eu e o Silmar, a gente bebe meia garrafa de vinho. Meia. Só meia. Não é uma. Mas a conversa vai longe. Né, Silmar? Sem dúvida nenhuma também. Está na hora lá de marcar mais um, né? Opa! E agora vai bem, hein? Vamos marcar aí para os próximos dias aí com esse friozinho. Vamos botar a conversa em dia. Não aqui, na mesa. Com uma taça de vinho. Abraço, Silmar. Bom reencontrá-lo. Boa semana, amigo. Boa tarde, Tavinho. Boa semana. Tchau.